Ok? ser? Pode ser. Fique à vontade, professor Adalto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Andressa está aqui. Muito obrigado pela ajuda, Andressa. Prazer recebê-lo, professor. Ansiosa aqui para aprender bem muito hoje. Vamos ver o que acontece. Ó, como o pessoal disse que até às 10h30, eu estou aqui nos Estados Unidos, agora são 8h30. Então, tenho 2 horas para falar para vocês, tá? Estou brincando. Só zoeira. Né, sabe aquele furacão que chegou? Vocês devem ter ouvido falar. Chegou um furacão lá no Golfo ontem e ele está passando aqui perto da gente. É só uma chuva, está chovendo bastante por aqui. Mas vamos lá, deixar essa parte de lado aí, vamos trabalhar um pouquinho. O que eu queria tentar com vocês falar um pouco dentro da minha área. Eu sou físico, trabalho na área de ciências e assim eu tenho interesse muito grande pela parte que fala das origens. Por exemplo, como que o universo teria começado? Como que a vida teria surgido? Porque nós temos essa variedade toda de plantas e animais que a gente tem no planeta hoje, né? Cada coisa super esquisita, cada coisa super legal. E quando a gente pensa no universo, por exemplo, existe uma quantidade tão grande de estrelas no universo. Imagina só, tem 10 vezes mais estrelas no universo do que o número de grãozinhos de areia que tem em todas as praias e todos os desertos do nosso planeta. Imagina só, como é que tudo isso surgiu? Rapaz, é muita estrelinha. Por exemplo, o nosso Sol, para quem não sabe, a gente está entrando agora no ciclo que a gente chama de ciclo de atividade. São 11 anos, tá, o ciclo de atividade do Sol. 5 anos e meio, ele fica calminho, parece que não acontece nada. Tem assim, sossegadinho. Os outros 5 anos e meio, nossa, tem explosão solar, tem umas manchas que aparecem na superfície dele, é uma coisa maluca. E a gente está entrando agora nesse que a gente chama do ciclo de atividade do Sol. Então, agora ele vai começar a ficar mais maluquinho. Esses próximos meses e anos, a gente vai ver muita explosão solar, manchas lá no Sol, umas coisas super legais. Como será que tudo isso surgiu? Entende? Então, tem muita coisa bacana e legal para a gente estudar. E eu tenho gasto muito tempo, para falar a verdade, esses últimos 30 anos da minha vida tem sido estudando essas coisas. Então, como é que a gente sabe que o universo teria surgido, coisas assim? Para a gente estudar um pouquinho isso, a gente tem que conhecer algumas coisas da natureza. Como que a natureza funciona? Por exemplo, vocês aí, se você for na praia e fizer um castelo de areia, tá? O que vai acontecer à medida que o tempo passa? Você acha que esse castelinho de areia vai ficar maior, vai aparecer mais torres, mais escadinhas, sozinho, tá? Ninguém mexendo. Ou seja, o castelinho de areia vai virar um castelão de areia? Não. À medida que o tempo passa, sei lá, se chove, se venta, por causa da maré e tudo mais, o castelo de areia vai desaparecer. Então, o que a gente sabe? Você acha que a praia teria condição de fazer castelo de areia? Ou seja, castelos de areia iriam surgir espontaneamente lá na praia? A resposta é não, né? A gente sabe que não. Então, como será que um castelo de areia poderia surgir? Eu já dei a resposta no começo, né? Alguém teria que fazê-lo. Ou seja, nós sabemos que processos naturais, esse negócio que eu falei para vocês aí, por exemplo, a maré, vento, chuva, isso é o que nós chamamos de processos naturais. A gente sabe que processos naturais não fazem essas coisas, castelos de areia, ou coisas assim, até mais complexas. Tá? Eu estou dizendo isso porque eu gosto de escultura em areia. Eu acho super legal chegar lá e ver essas coisas que o pessoal faz. É muito legal. Tem uns caras que são show de bola, fazem umas coisas espetaculares. Agora, tem mais umas outras aí. Mais uma outra coisa para você pensar. Quer ver? Se você comprar um tênis novinho, vamos supor agora no Natal, você pede para o seu pai e para sua mãe um tênis, ou, sei lá, um iPhone da vida. Tá? Pede um iPhone. À medida que você vai usando o seu tênis, ou vai usando o iPhone, ou seja lá o que for, você acha que vai ficar melhor? Ele vai ficar mais novo? Claro que não, vai ficar mais velho, não é? Vamos pegar o tênis, que é mais fácil. Você ganha um tênis de presente, novinho, novinho, novinho. Então você começa a usar, vai andar, vai brincar, vai fazer tudo que você tem direito. E à medida que você vai usando o tênis, ele fica mais novo ou fica mais velho? Mais velho, né? Pois é, à medida que o tempo passa, as coisas não ficam mais novas, elas ficam mais velhas. Elas quebram. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, olha, eu tenho um iPhone novinho para você, eu te dou de presente. Você fala, sério? É um iPhone 1. Você fala, não quero o iPhone 1, eu queria um iPhone 11 ou 12 que saiu agora, né? Não, eu quero um novo, não quero o iPhone 1. Por que você não quer o iPhone 1? Porque ele é velho. Não, mas ele está novinho.
Está guardadinho na caixinha, bonitinho. Você fala, mas é o iPhone 1. Eu sei. Percebe? À medida que o tempo passa, as coisas ficam velhas. Então, tem duas coisas que nós descobrimos que são muito legais na natureza. A primeira é que processos naturais, chuva, vento, raio, todas essas coisas, eles não produzem coisas complexas. Não, eles não conseguem fazer nem castelo de areia. Imagina um negócio desse fazer uma célula. Tá? Não consegue fazer nem castelo de areia na praia. A segunda que nós descobrimos, que é muito legal, é que a natureza é regida por leis. Quando eu disse para vocês que com o passar do tempo as coisas estragam, quebram, param de funcionar, isso aí é uma lei. Ela é chamada segunda lei da termodinâmica. É uma lei muito legal. Ela é conhecida como lei da entropia. Significa que à medida que o tempo passa, as coisas quebram, param de funcionar. Não, quer ver? Olha que legal. Se você tiver um tênis aí guardado, seu tênis está bem detonado, está ralado, tá até, sei lá, está até meio quebrado, tá faltando os pedaços. Se a gente pegar esse tênis e falar assim, nossa, seu tênis está detonado, hein? Tá bem detonado. Mas o seu tênis já foi melhor? Eu falo, claro que já. Quando eu comprei, quando eu ganhei de presente, ele era novinho, não tinha nada quebrado. Mas isso foi ontem? Foi antes de ontem? Foi o mês passado? Foi o ano passado? Percebe? O tênis já foi melhor quando? Lá no passado, não hoje. Hoje ele está todo detonadinho. Para e pensa. Essa lei diz assim, segundo a lei da termodinâmica, que eu estou usando o exemplo do tênis, tá? À medida que o tempo vai passando, as coisas vão ficando velhas. Elas param de funcionar, elas quebram, todas essas coisas acontecem, tá? Vamos pegar o universo, tá? Se a gente pegar o universo hoje, as estrelinhas estão funcionando, tudo certinho. Se nós voltássemos 1000 anos atrás, o universo estaria melhor ou pior? O que você acha? Teria que estar melhor. Ele teria que estar melhor. Por quê? Porque se ele está um pouco quebrado hoje, no passado ele estaria menos quebrado. Lembra do seu tênis? Se o seu tênis hoje está um pouco quebrado, o ano passado ele não estaria assim detonado, ele estaria melhor. Se você tem o tênis há 3 anos atrás ele estaria novinho. Então, quanto mais no passado, pro passado a gente volta, melhor as coisas deveriam estar. Olha que interessante. Se a gente pegar o universo está meio quebrado? Claro que está. Tem estrela explodindo, tem estrela morrendo, tem planeta batendo em outro planeta, tem galáxia batendo em outra galáxia. Claro, está se quebrando. E no passado, como é que será que seria? Melhor ou pior? Teria que estar mais novo ou teria que ser mais velho? Teria que ser mais novo. Teria que estar melhor. Ou seja, por meio dessas duas coisas, nós da ciência aprendemos que, primeiro, as leis da natureza mostram que no passado as coisas teriam sido melhores. E pelos processos naturais, nós sabemos que com coisas complexas, como até um castelinho de areia, não surge ou não teria surgido espontaneamente. Então, por meio dos processos naturais e das leis da natureza, nós sabemos que tanto o universo quanto a vida foram criados. Eles não poderiam ter surgido espontaneamente. Não é legal? Não estou falando de Bíblia, não estou falando de religião, não estou falando de Deus, estou falando de ciência. Ciência. Ou seja, pela ciência, nós sabemos que o universo e a vida foram criados. Então, essa é uma coisa super legal. Agora, não é interessante que muitos cientistas ainda acham que o universo e a vida teriam surgido espontaneamente? Imagina que legal. Se você vai andar lá na praia e você acha um relógio lá na praia, o que você acha? Foi a praia que fez o relógio, né? Não, claro que não. Não faz sentido isso. Ou seja, alguém fez o relógio. Praia faz relógio? Claro que não. Oceano faz relógio? Não. E você acha que o oceano teria feito vida? Não faz sentido isso. Mas tem muitos cientistas por aí que ainda acreditam que simplesmente é só explodir que aparece o universo. Ou, sei lá, faz uma sopa mágica aí no começo do planeta Terra e vida aparece. Não funciona. Realmente, mister, e existem duas versões de como talvez o universo foi criado. Uma que foi uma grande explosão,
e outra que talvez foi um ser supremo que criou tudo. Eu, particularmente, acredito que Deus talvez fez uma explosão para que a cada milênios que passava ele criava coisas, sabe? Mas isso é só opinião minha. Sabe o que é, Gilberto? Se Deus fez uma explosão, me mostra uma única explosão que constrói alguma coisa. Quer ver que legal? Vai num ferro velho, pega um monte de pedaço de carro lá, ou vai no ferro velho e explode o ferro velho. Vê se ele vira um carro. Mister, Não vai o virar. exemplo do tênis é meio que o corpo humano, sendo que em rasgar ou quebrar é em tipo dor, doente, sabe? É isso aí. É o que o corpo humano, com o passar do tempo, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, né? As coisas dói um pouquinho mais aqui, dói um pouquinho mais ali. Mas deixa eu pegar a ideia que o Gilberto deu, que é uma ideia bem legal. É Gilberto mesmo seu nome, né? Oi, mister. Sim, meu nome é Gilberto mesmo. Legal. Então é o seguinte, imagina que Deus tivesse criado o mundo através de uma explosão. Vamos pegar e olhar de uma forma bem simples, porque a ciência trabalha com aquilo que ela conhece. Alguém já viu alguma explosão que tivesse criado alguma coisa? Por exemplo, mês passado, mês de agosto, assim, teve aquele, não é uma comemoração, mas uma relembrança das 2 bombas atômicas que foram lançadas lá no Japão. A explosão dessas bombas atômicas teria produzido alguma coisa? Criou uma casa, ou criou um prédio, ou teria criado, por exemplo, uma praça? Não. Criar um Porque, buraco no chão. é isso aí, criou um buraco no chão, bem grande, por sinal. Ou seja, destruiu uma casa, no caso. o que a gente sabe é que explosão não cria nada. Então, nós sabemos que Deus, pelo fato de ele ser extremamente inteligente, ele não iria usar uma explosão, porque explosão destrói, explosão não constrói. E é por isso que os cientistas, um grupo bem grande, tem um problema muito sério com esse negócio de Big Bang. Ou seja, como é que o Big Bang poderia ter criado alguma coisa? Big Bang é quase que uma explosão. Ou seja, você explode o negócio, e daí? A foto vai ficar boa, viu? Como é que funciona o negócio? Sabe? Explosão constrói alguma coisa? Não tem como. Não tem como. Então, a ciência trabalha com aquilo que nós conhecemos. Nós sabemos, portanto, que Big Bang, coisas assim, não teriam construído o universo, não teriam trazido o universo à existência, tá? Então, a gente precisa agora de evidências, porque isso aí é uma coisa que a gente conhece. Então, vamos achar as evidências. Será que o universo foi criado ou ele teria surgido espontaneamente? Pelas leis da natureza e pelos processos naturais, nós podemos afirmar que ele foi criado. Agora, e as evidências? Então, deixa eu contar das evidências. Aí a gente vai precisar trabalhar um pouquinho, que tem umas ideias são um pouquinho interessantes. Por exemplo, aqui agora, lá fora, o tempo está nublado, tá? Eu tenho uma filha que mora lá na Coreia do Sul. Imagina que minha filha ligasse para mim agora e falasse assim: ô pai, e aí, como é que está o tempo por aí? Tá chuvoso. E ela perguntasse assim: mas e aí, tá claro, o sol está brilhando agora? Eu falar assim: agora o sol não está brilhando. Ela ia falar assim: porque está chovendo, né? Eu falei assim: não, é porque eu não sei se ele está brilhando agora. Minha filha fala: pai, é só olhar lá fora, não está claro? Tá claro. Mas você perguntou se o sol estaria brilhando agora. Agora eu não sei. Você sabe por que eu não sei? Porque a luz do sol que está chegando aqui demorou 8 minutos e 17 segundos para chegar aqui. Se o sol explodir agora, só daqui 8 minutos e 17 segundos eu ficarei sabendo. Pergunta: o sol explodiu agora? Eu não sei. Você também não sabe. Ninguém sabe. Ou seja, quando a gente olha para o sol, nós não estamos vendo como ele é agora. Eu estou vendo como ele foi há 8 minutos e 17 segundos atrás. A estrelinha mais perto da gente chama Próxima Centauri. Ela está a 4,34 anos-luz de distância da gente, a mais ou menos 41 trilhões de quilômetros. Para a luz sair da estrela e chegar até aqui, demora 4 anos e 4 meses.
Então, quando eu olho no céu e vejo a estrelinha lá, a Próxima Centauri, eu não estou vendo como ela é agora. Eu estou vendo como ela teria sido há 4 anos e 4 meses atrás, tá? Então, quando eu olho no universo, quanto mais distante eu olho, lá bem longe, eu estou vendo não como ele é, mas estou vendo como ele já foi. E parece que 4 anos-luz é pouco, mister. Mas não é não. Tu sabe que Netuno é o último planeta do sistema solar. E do Sol até Netuno, na velocidade da luz, até Netuno demoraria 2 horas e meia apenas para chegar até Netuno. Dava para ver um filme bem grande. Então Sem imagina dúvida. 4 anos-luz. 4 anos-luz seria mais ou menos, se a gente saísse daqui agora, a gente só chegaria, viajando à velocidade da luz, tá? Quase 300 mil quilômetros por segundo. Só daqui 4 anos a gente chegaria lá. Então, ia demorar bastante. Então, bom, deixa eu falar um pouquinho, já que você falou de anos-luz. Imagina só, até onde os nossos telescópios conseguem ver? Os melhores, o Hubble, o Keck, que fica lá no Havaí, alguns outros. A gente consegue ver coisas até mais ou menos 12 bilhões de anos-luz de distância da gente. Ou seja, se a gente fosse viajar à velocidade da luz, demoraria 12, quase 13 bilhões de anos para a gente chegar lá. Em outras palavras, nós estamos vendo coisas como elas Chegar eram aonde, logo mister? no comecinho, até onde dá para ver, tá? No universo. A gente consegue ver mais ou menos a 12,5 bilhões de anos-luz de distância da gente, com o Hubble e alguns outros telescópios. Então é muito legal porque dá para ver como as coisas eram logo lá no começo. Logo no começo, você acha que a gente ia encontrar o quê? Estrelas prontas ou não? A gente deveria encontrar galáxias prontas ou não? Se o universo surgiu espontaneamente, a resposta é: não teria nada pronto no começo. Se o universo foi criado, nós iríamos encontrar coisas prontas lá no começo. Sabe o que é legal? Nós só temos encontrado coisas prontas, galáxias prontinhas, com estrelas que funcionam. E sabe o que é legal? Quando a gente pega a luz das estrelas que vem na nossa direção, a gente até consegue saber quais são os elementos químicos que tem lá. Que é quase estrelas, a maior parte dos elementos químicos que a estrela tem, basicamente são hidrogênio e hélio. Então, um pouquinho depois tem carbono, tem nitrogênio, oxigênio, ferro, mas assim, a estrela, à medida que ela vai ficando mais velha, esses outros elementos químicos vão aparecendo. Então, quando a gente pega uma estrela novinha, ela deveria ter praticamente só hidrogênio, ser novinha, novinha, bonitinha, bonitinha. Pessoal, ó, mais ou menos isso o que a gente encontra lá no comecinho do universo, vendo a 12,5 bilhões de anos-luz e tudo mais. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: as leis da natureza e os processos naturais dizem que o universo e a vida foram criados, tá? Por outro lado, quando a gente olha a evidência, é exatamente isso que a gente vê. Logo no comecinho do universo, nós deveríamos ver o quê? Coisas novas. E é exatamente o que a gente tem visto. Galáxias novinhas, funcionais, com estrelas que já estão funcionando. A gente não encontra nada que não esteja funcionando no universo, logo lá no comecinho. Então, nós temos evidências, temos as leis e temos os processos naturais que mostram que o universo foi criado. Quando a gente olha a respeito da vida, eu queria só falar um pouquinho a respeito dela, é muito legal também. Por exemplo, você consegue coçar a ponta do seu nariz, como eu estou fazendo o meu? Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que o seu dedo sabe onde fica a ponta do nariz? É fácil colocar aqui, né? Tenta fazer um robozinho que põe o dedinho na ponta do seu nariz para você ver que não é Porque difícil. você sabe onde é que a respiração entra e normalmente sai, e daí você vai no local que sua mente diz, basicamente. Tem um monte de ferrado. Sim, mas Olha, mas quer ver que legal? Olha só, eu tenho que falar para o meu ombro o quanto que ele tem que virar, eu ele tenho é que falar para o meu cotovelo o quanto que ele tem que virar, eu tenho que falar para o meu pulso o quanto que ele tem que virar, eu tenho que pegar qual dos dedos eu vou usar, saber o quanto que eu vou virar cada um deles para chegar na ponta do nariz. Já imaginou se eu tivesse que chegar e falar assim, ombro, vira um pouquinho, agora, vai lá, cotovelo, um pouquinho mais, agora a mão, abre, o quê? Dedo? É o primeiro aí, vai lá, o indicador, vem, mais, vira um pouquinho agora, mais, desce um pouquinho, isso, vem, cuidado devagar,
Sabe, percebe? O nosso cérebro faz todas essas contas, faz todos esses cálculos, ele manda os impulsos certinhos para todos os músculos, o quanto que meu braço tem que abrir, o quanto que ele tem que fechar, o quanto que meu pulso tem que virar, que dedo vai ser usado, qual ponta. Ele tem que fazer todos esses cálculos. Você acha que isso é simples ou é complicado? Acho que é bem complicado. Eu também acho que é bem complicado, sabe? Porque eu trabalho com as equações que complicado. fazem os robozinhos fazerem isso. É muito complicado. Tá? É bastante complicado. A gente tem empresas aqui que a empresa tem que só pegar, assim, tem robôs lá na empresa que vão colocar uma pecinha para fazer o carro, igual aqui perto de onde eu moro tem a fábrica da BMW. Então lá tem uns robozinhos para colocar o parafusinho no lugarzinho. Então vem um bracinho do robozinho, ele coloca o parafusinho, bzz, mas tem que sair certinho, senão se ele colocar um pouquinho para cima, o parafusinho não entra no furinho. Dá um trabalho calibrar o robô para ele fazer todas essas coisinhas. Percebe? A nossa mente faz tudo isso. Você acha que aquele robozinho surgiu por conta própria? Quer dizer, não é um robozinho, é um robozão. Tá? Você acha que aquele robô surgiu por conta própria, que faz todos esses negócios, coloca os parafusinhos no lugar certo, coloca a peça no lugar certo e solda, faz com que tudo encaixe direitinho para virar uma BMW depois? Você acha que foi por acaso tudo isso? Claro que não. Tem um monte de engenheiros, um monte de cientistas que nós trabalhamos para fazer todos esses negócios ali funcionar. Então, pensar um pouquinho. Você acha que a vida, que é muito mais complexa do que um robozinho, seres humanos como a gente, nós teríamos surgido por acaso? Ou seja, nós seríamos um processo de evolução? A resposta é não. Porque a vida é muito complexa. Quer ver? Vocês já tiveram que escrever uma redação, não tiveram? Acho que já, né? Parte da escola, de vez em quando, tem que escrever redação. Já. Você quer ver legal? Vou dar uma ideia para vocês. A próxima redação que vocês tiverem que escrever, sabe o que vocês fazem? Pede para o pai ou para a mãe de vocês passar lá no supermercado, compra uma sopa de macarrão de letrinhas, sabe aquela macarrão tudo de letrinha, vem a letra A, B, C, tem um montão de letrinhas. Coloca tudo dentro de uma panela, deixa ferver legal, tá? E a hora que a sopa estiver pronta, coloca no teu prato e copia a ordem que as letrinhas aparecem lá e entrega para o teu professor. Sim. Ô, professor, isso aqui é minha redação. Você acha que nota que você vai tirar na sua redação? Aquele monte de letrinha toda misturada. Não faz sentido. Tá? Zero, é. Agora, para e pensa. Dentro de cada um de nós tem um negocinho chamado DNA. Ali dentro tem 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letrinhas perfeitamente organizadas para criar você. Para fazer você saber onde o olho vai ficar, onde o nariz vai ficar, que tipo de osso vai ter aqui, que tipo de osso é esse, qual vai ser a forma do teu rosto, a cor do teu olho, cor do cabelo, todas essas coisas. 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letrinhas. Ó, quem diz que isso surgiu por acaso, eu acho que nunca fez uma redação, sabe? Oi? Eu não tenho saber exatamente assim, quantos tem? DNA. Porque quando você pega o filamentozinho do DNA, que é um fiozinho, ele tem uns negocinhos chamados A, T, C e G. Adenina, timina, citosina e guanina. A e T ficam juntos, C e G ficam juntos. Então, nós contamos quantos desses pares existem num fiozinho de DNA, então a gente sabe quantas letrinhas tem. Assim que nós descobrimos quantas. Material então, genético. É um material genético, legal, isso aí mesmo. Tá? Então tem um montão dessas letrinhas, e é super legal, né? Você acha que toda essa sequência de surgiu? Não. Entende? Tem que ter uma inteligência por trás disso. Agora, quando a gente fala de uma inteligência por trás, as pessoas falam assim, você está sendo religioso. Quer ver, estou com o meu iPhone aqui, é meio velhinho esse, é um 6S, tá? Você acha que meu iPhone surgiu sozinho? Ou seja, foi passando o tempo, ele virou um iPhone. Claro que não. Ele tem que ser fabricado, tem que ser produzido. Por quê? Nós sabemos que os processos naturais, as leis da natureza, não criam coisas complexas assim. Então, isso é um negócio muito legal. Por quê? Porque nós, cientistas, sabemos que tanto o universo quanto a vida, eles foram criados. Eles não teriam surgido espontaneamente. Eu estava lendo um artigo bem legal semana passada, lá na Sibéria, um grupo de pessoas lá fazendo uma pesquisa, eles acharam um passarinho congelado. Já pensou que legal? Só que esse passarinho, ele não é passarinho que vive em região fria, ele vive em região quente.
E ele estava congelado tão certinho, tão direitinho, que dá até para a gente comparar com os passarinhos vivos de hoje. Você sabia que esse passarinho, ele foi considerado como, assim, eles fizeram uma datação, eles acharam que o passarinho tinha 46 mil anos. Só que o passarinho congelado é igualzinho o passarinho de hoje, não mudou nada. Continua passarinho, continua tendo o mesmo tipo de pena, até as cores de pena, o mesmo tipo do bico. Então, é um negócio super interessante. Eu li um outro artigo há uns anos atrás, que eles acharam um tipo de um... Eles não sabem se é um cachorro ou se é um lobo. Foi encontrado lá na Sibéria também, um filhotinho. Logo, logo vai estar no meu site. Eu estou montando um site, mais uma semana, 2 no máximo, ele está pronto. Daí você vai ver a foto dele lá. Eles não sabem se é cachorro ou se é lobo. Ah, mas é perfeitinho. Sabe por quê? Porque os criacionistas, e eu faço parte desse grupo, nós cremos que logo lá no começo, vida foi criada completa, complexa, e já com uma capacidade de fazer uma diversidade. Por exemplo, você sabia que todos os cães, lobos, hienas, chacais, raposas e coisas assim, teriam vindo de um único ancestral comum? Isso não é evolução não, tá? Não é evolução. Evolução é peixe virando anfíbio, anfíbio virando réptil, réptil virando ave, ou virando mamífero, isso é evolução. Peixe virando peixe não é evolução. Tá? Só para a gente entender. Então, é bem legal quando a gente olha esses exemplos que nós encontramos no registro fóssil, todos eles mostram que, literalmente, peixe sempre foi peixe, pássaro sempre foi pássaro, ou ave sempre foi ave, ou mamífero sempre foi mamífero, réptil sempre foi réptil, anfíbio sempre foi anfíbio. E isso é o que nós temos visto no registro fóssil. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque isso mostra que a evolução não aconteceu. Variação, sim. Tá? Por exemplo, um peixinho com uma nadadeirazinha um pouco maior, uma diferença de cor, um passarinho com uma pena um pouquinho mais diferente do outro. Mas isso não é evolução. O pessoal fala, mas isso não é adaptação? Isso é adaptação. Mas se é adaptação, então é evolução. Não, adaptação e evolução são 2 coisas diferentes. Evolução é o aparecimento nos descendentes de órgãos e funções que os antepassados não tinham. Por exemplo, peixe tem pata? Não. Se peixe produziu, anfíbios e depois répteis, os descendentes dos peixes passaram a ter coisas que os peixes não tinham. Patas, ou pulmão, coisas desse jeito. Tá? Então, o aparecimento de novos órgãos, novas funções, daí seria evolução. Então, é bem legal quando a gente estuda isso, porque isso aí nos ajuda a ver essas coisas assim, não ter dúvida que tanto o universo quanto a vida teriam sido criados. Agora, eu dei um pouquinho para vocês do que a gente conhece, do que a gente pensa na área da ciência. Eu sei que isso é um pouco diferente do que muitas coisas são ensinadas, não só aí no Brasil, mas no Brasil e pelo mundo afora também. Tem muita gente continuando querendo ensinar que o universo e a vida teriam surgido espontaneamente, que um Big Bang teria trazido à existência tudo que nós vemos ao nosso redor, e que vida teria surgido aqui no nosso planeta. Primeiro seria um tipo de uma ameba pequenininha, né? E com o passar do tempo virou, um peixinho, daí com o passar do tempo virou um anfíbio, depois virou um réptil, daí um mamífero, uma ave, sei lá o que for. E aqui estamos nós. Então, tem muita gente que ainda acredita desse jeito. E é bem legal para a gente poder parar e pensar em todas essas coisas e ver que a ciência hoje, entende que tanto o universo quanto a vida só poderiam ter sido criados. Aí eu queria ser um pontinho, e eu vou daí terminar e abrir para a gente fazer perguntas, vocês fazerem perguntas, a gente conversar um pouquinho, tá bom? Lembra que a ciência não tem condição de dizer que foi Deus que criou, tá? A ciência pega um objeto como esse, tá aqui o meu celular. A ciência pode dizer se esse celular foi criado ou se ele teria surgido espontaneamente. Eu tenho um negocinho aqui de plástico que segura o fiozinho, tá? A ciência tem condição de dizer se esse negocinho de plástico aqui, segura o fiozinho, se ele foi criado ou se ele teria surgido espontaneamente. Tem aqui o meu copinho d'água, tá? Universidade onde eu estudei, Clemson, tchará, tá? A ciência só pode dizer se esse copinho d'água ele foi criado ou ele teria surgido espontaneamente. Eu tenho um canudinho aqui no meu copinho d'água. A ciência só pode dizer se esse canudinho teria sido criado ou se ele teria surgido espontaneamente.
Quando a gente olha, eu estou olhando as árvores ali fora, tá? As árvores ali fora, a ciência só pode dizer se elas foram criadas ou se elas surgiram espontaneamente. Estou vendo as casas aqui na minha vizinhança. A ciência só pode dizer se elas foram criadas ou se elas teriam surgido espontaneamente. O que eu quero dizer com isso? É que a ciência não tem condição de dizer que Deus criou. Percebe a diferença? A ciência só consegue dizer se algo teria sido criado ou se algo teria surgido espontaneamente. Até onde a ciência estudou, falando a respeito do universo, da vida, de todas as coisas, nós podemos apenas dizer, como cientistas, tá, que tanto o universo quanto a vida foram criados. A ciência não tem condição de dizer que foi Deus que criou. É por isso que eu gostaria de colocar algo para vocês pensarem, tá? Antes de vocês fazerem minhas perguntas. Vocês já devem ter ouvido falar do Deus da Bíblia, tá? O Deus da Bíblia, ele é um Deus, mas tem 3 pessoas. Tem o Pai, certo? Tem o Filho, Jesus Cristo, e tem o Espírito Santo. Então, é um Deus, 3 pessoas. Deixa eu tentar ilustrar. Se eu montar um triângulo aqui com os meus dedos, tá? Mais ou menos um triângulo, tá? Mas pensa um triângulo ali. O triângulo tem quantos lados? 3. Tá? Mas se eu montar um triângulo, você tem um triângulo e tem 3 lados. Então, deixa eu fazer algumas perguntas de geometria para você. São fáceis, não fica preocupado, tá? Por exemplo, você já viu triângulo de 2 lados? Não, porque não existe, certo? Se é triângulo, tem que ter 3 lados. Você já viu triângulo de 4 lados? Não. Claro que não. Triângulo de 4 lados é um quadrado, certo? Então, se é triângulo, quantos lados tem? 3. Olha que interessante. 3. Olha que interessante. A Bíblia diz assim, se for Deus, tem que ter 3 pessoas. Não existe Deus de uma pessoa só. Do mesmo jeito que não existe triângulo de um lado só, ou triângulo de 2 lados, ou triângulo de 4 lados, ou de 5, ou de 6, ou seja, quantos lados for. Se for triângulo, tem que ter 3 lados. Se for Deus, tem que ter 3 pessoas. Quer ver que coisa interessante? Vamos estudar a natureza rapidinho. Olha que coisa legal. Tempo. O tempo existe no passado, presente e futuro. 3 em um só. Interessante, né? Vamos pegar o espaço. Olha que legal. Você tem largura, altura e profundidade. 3 em um de novo. Vamos pegar os átomos, tá? Você tem um átomo, mas para formar um átomo você tem que ter prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Quais são os estados básicos da matéria que a gente estuda? Sólido, líquido, gasoso. Quantas camadas tem a sua pele? 3. Se você gosta de música, música é formada por melodia, harmonia e ritmo. 3. Por que será que a natureza, para todo lado que a gente olha, ela é 3 em 1? Alguém tem uma ideia? Será que tem a ver com o Deus da Bíblia, que também é 3 em 1? Será que não seria ele o Criador? Fora que na Bíblia, mister, é escrito que a Terra foi criada e o mundo só tem 6.000 anos, de acordo com a Bíblia, sabe? Uhum. Sendo que eu, particularmente, acredito que a Terra já existia há muito mais tempo, sendo que são duas figuras na ciência bíblica que a gente não deve discutir, e eu acho que é importante a gente também saber os dois lados, que uma pode errar com a outra, porque a Bíblia é um livro muito antigo, e suas histórias e leituras podem ser interpretadas de várias maneiras. Você acha que quando você escreve uma redação, a sua redação pode ser interpretada de várias maneiras, ou você tinha um único propósito ao escrever sua redação? O que você acha? Um único propósito. Quando Deus escreveu a Bíblia, você acha que ele escreveu para ter várias interpretações ou ele tinha só uma coisa em mente? Mas não foi Deus que escreveu a Bíblia, foi a Bíblia é um livro escrito por homens. E a pergunta é, esses homens foram inspirados por Deus ou não? Se eles não foram, a Bíblia não faz sentido. A Bíblia diz que eles foram e eles foram. Quer ver que interessante? Deixa eu dar alguns exemplos. São muito interessantes. O livro de Jó foi escrito há 4.000 anos atrás. Tá?
É um dos primeiros livros da Bíblia a ter sido escrito. Não tá porque você sabe que a Bíblia não está na ordem cronológica. No capítulo 26, no verso 7, o texto diz assim, que Deus estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Peraí, o planeta Terra flutua no espaço ou não? Claro que sim. Mas como é que há 4.000 anos eles sabiam que o planeta Terra flutuava no espaço? Eles tinham telescópio, já tinham feito viagem do lado de fora do planeta? Não. Não. É porque Você quer ver? Deixa eu pegar a primeira parte do versículo. A primeira parte do versículo que diz que Deus estende o norte sobre o vazio. Ele está falando do contexto de universo, se você pegar o contexto ali. Em 1997, foi feito um mapeamento assim, do universo, o primeiro mapeamento feito, e ele foi concluído agora em 2007. Talvez alguns de vocês eram bem pequenininhos na época ainda, tá? Mas em 2007, quando esse levantamento todo foi construído, descobriu-se que no nosso norte sideral existe um espaço vazio de cerca de 1.300 bilhões de anos. Não tem galáxia, não tem estrela, não tem poeira, não tem nada ali. Agora, como é que Jó sabia que no nosso norte sideral existe literalmente um espaço de 1 bilhão... Exatamente, mister. Então, o mundo não tem apenas 6.000 anos. Calma. Só estou falando da evidência que a Bíblia nos dá e o que ela fala cientificamente, ela está correta. Quer ver? Deixa eu dar mais um. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Logo no primeiro capítulo da criação. Capítulo 1, versos 9 e 10. Versículo 9, Deus começa dizendo assim, e disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. Deixa eu fazer uma pergunta, língua portuguesa para a gente, porque no hebraico que foi escrito original é igualzinho. Disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. A porção seca é singular ou é plural? Singular. Singular. Isso significa que o planeta Terra, no seu início, tinha um continente só. Isso é o que a Bíblia afirma. Pergunta, a Bíblia está cientificamente correta ou não? Verdade. Fora que o Antigo Testamento são escrituras hebraicas e o Novo é as gregas. Correto. E aí é que eu quero dizer para você, Guilherme, né? Que... Não é Gilberto. Gilberto, desculpe. Ó, e quero dizer para todos vocês aí, sabia que a Bíblia não tem nenhuma afirmação científica que não seja verdadeira? Agora, deixa eu pegar um ponto aí, que eu estou querendo abrir para vocês perguntarem. Vou pegar o ponto que o Gilberto fez. Mas tudo na Bíblia é verdade, mister? Certeza. Ou será que na Bíblia também existem certas metáforas? A metáfora não significa que não seja verdade, porque metáfora é uma ilustração. Então, você precisa pegar afirmações científicas. Por exemplo, Gênesis 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso significa que havia água no início do universo. Isso a ciência Não, já isso descobriu. realmente só existe água aqui na Terra. Não, ela não está falando da Terra, porque a Terra não tinha sido criada ainda. A Terra vai aparecer no verso 3. Ainda não tinha Terra. Ou seja, mas já tinha água. Tá? E é muito legal porque foi exatamente isso que a ciência descobriu, que havia água no início do universo. O que a Bíblia fala está perfeitamente correto. Lá no livro de Levíticos capítulo 17, verso 17, diz que a vida de toda a carne está no seu sangue. Hoje a gente sabe que isso é verdade. É por isso que a pessoa passa mal, vai para o hospital, a gente coloca sangue. Na Bíblia é verdade, né, mister? Sendo que tem algumas certas coisas que, teoricamente, muitas pessoas têm dificuldade de acreditar. Como é que Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe, né? É porque as pessoas não estudam baleia azul. Se eles estudassem baleia azul e pudessem perceber que lá no Oceano Mediterrâneo, antes da Revolução Industrial, era o local que as baleias azuis usavam para ter seus filhotes, daí eles não teriam dificuldade com isso. É que o pessoal não estuda, daí tem dificuldade. Daí a pessoa fala assim, mas a Bíblia chama peixe. É porque na língua hebraica, todo animal que vive na água, que tem o formato de peixe, é peixe, inclusive baleia. Nós chamamos de mamíferos agora. Na língua hebraica original não tem. Baleia seria um peixe. Vive na água, vive no oceano. Então baleia é peixe, né?
Lembra que isso daí é dentro da nomenclatura que a Bíblia utiliza. E não tem nada de errado nisso. Ela não está errada cientificamente. Quer Mas ver? ele realmente ficou dentro. Ele ficou 3 dias numa baleia? Ou será que isso é uma metáfora? Ele ficou, sabe por quê? As baleias azuis têm o hábito de pegar uma bocada muito grande de peixes, e daí elas sobem, pegam uma bocada muito grande de ar, porque a cavidade bucal dela é muito grande. Ela guarda o ar ali dentro e ela mergulha, podendo ficar de 3 a 4 dias embaixo d'água sem precisar subir a superfície para respirar, só pelo ar que fica guardado na boca dela. Ou seja, Jonas teria ar suficiente para respirar por 3 ou 4 dias lá sem nenhum problema. É só estudar a baleia azul de novo. Agora, estudar lambari, estudar pirarucu, tucunaré não vai ajudar muito, não. E outra coisa também que está na Bíblia, como é que o povo, lá em Gênesis, certas pessoas conseguiram viver até mais de 900 anos, como Matusalém. Como é que ele conseguiu viver 900 e tantos anos? Quase 1000 anos o homem viveu. Então, vou fazer o seguinte, Gilberto. Vou te responder a pergunta e estou abrindo para todo mundo. Tá legal para pergunta? Certo. A resposta é bem simples. Telômero e telomerase. Telomerase é uma enzima. Telômero é um negocinho que existe na pontinha dos nossos cromossomos. Então, se você pegar um cromossomo, na pontinha dele tem vários desses telômeros. Sabe aquela jaqueta que você tem com zíper? Abre o zíper, abre e fecha o zíper. Lá embaixo não tem um negocinho para você encaixar, para o zíper não ficar abrindo? Esse negocinho faz exatamente a mesma coisa que o telômero faz. Quando uma célula vai se duplicar, ela pega o DNA, abre inteirinho. Vários telômeros abrem, os telômeros que estão lá na pontinha, eles abrem, mas os 2 últimos não. O último telômero aqui em cima e o último telômero ali embaixo não se abrem. Daí tem uma maquininha que copia todo o resto. Então, a próxima célula vai ter toda a informação genética, menos os 2 últimos telômeros, tá? Dependendo da quantidade de telômeros que uma pessoa tem, está relacionado com a longevidade dela. O pessoal lá do Harvard Medical School, Escola de Medicina de Harvard, descobriu isso e publicou isso há uns 15 anos atrás. Ou seja, seria possível o ser humano viver 1000 anos, até mais, sem nenhum problema. Então, a linguagem bíblica não é figurada. A ciência hoje descobriu que isso é possível. Há 100 anos atrás, eles achavam isso impossível. Hoje a gente sabe que é perfeitamente possível. Tanto Mas hoje em dia a pessoa chegar aos 100 anos é uma luta. Imagina Matusalém, que viveu 900 e tantos anos, né? É incrível, né? 969. O mundo de hoje não é o mundo de antes. Agora eu vou falar isso aí Deixa eu pro meu colocar no ponto irmão. aí. Oi? Agora eu vou falar isso aí pro meu irmão. Ele quer viver até os 100 anos. Eu digo, eu vivi até os 1000. Já pensou que legal? Agora, deixa eu contar a história. Se os telômeros fossem uma quantidade maior, você com 500 anos, você se pareceria com uma pessoa de 30. Você não se pareceria com uma pessoa de 600. Só quando você chegasse lá nos 900 anos é que você se pareceria com uma pessoa de 80, 90 anos. É isso que as pessoas não entendem. Você acha que você chegou nos 100 anos como agora. Não, o telômero não faz isso. Verdade. E eu realmente acredito que talvez Matusalém teria vivido tantos anos, e mesmo assim tem pessoas que falam, mas os anos na época eram lunares e não solares. Mas, cara, Enoque foi pai com 65 anos, e se dividir por 12, dá apenas 5 anos, e ninguém é pai com 5 anos. Você fez a conta certa, concordo plenamente contigo. Então, vamos lá, deixa eu abrir para o resto do pessoal aí. Eu imagino que tem muita gente com pergunta aí também. Vamos lá, a gente gasta os próximos minutos aí, se tiver, pode ser qualquer coisa. Se eu souber responder, eu te respondo. Se eu não souber, eu vou ter que pesquisar e mandar a resposta depois, tá bom? Ô, Gilberto, acho que só nós dois estamos conversando, viu? O pessoal só está olhando a nossa conversa aí. Por que os cientistas pensavam que ia surgir o mundo de uma explosão, se a explosão só destrói? Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Isso daí surgiu no século XIX, tá? Muitas pessoas na época começaram a pensar a respeito do universo e com o auxílio dos telescópios foi possível perceber que o universo era muito grande.
Antigamente eles achavam que tudo que existia era só a nossa galáxia, a Via Láctea. E dentro dela tinha umas regiões chamadas de nebulosas, tá? Que eles achavam que estava dentro da nossa galáxia. Hoje nós sabemos que essas nebulosas, na verdade, que eles achavam, eram outras galáxias que estão fora da nossa galáxia. Então, quando foi descoberto que o universo era muito maior, eles começaram a se perguntar, mas como que será que tudo isso surgiu? Porque se não é só a nossa galáxia, tem muitas mais galáxias, então alguma coisa deve ter acontecido. E apresentaram muitas ideias. E uma das que daí ganhou muita força foi no comecinho do século passado, quando um pesquisador chamado Edwin Hubble, do qual o telescópio de Hubble ganhou o nome, ele descobriu que as galáxias estavam se afastando. Agora, se as galáxias estão se afastando, é porque no começo elas estavam um pouco mais juntas. Então ele imaginou que talvez uma explosão tivesse feito com que esses negócios se afastassem. O problema é que a explosão não é a resposta para afastamento de galáxias. A explosão seria para destruição de algo que já existia no começo do universo. Então, muitos começaram a desenvolver essa ideia dessa mega explosão. O problema com essa explosão é um problema bem simples. Segundo a lei da termodinâmica, à medida que o tempo passa, as coisas pioram, elas não melhoram. À medida que o tempo passa, elas ficam menos complexas, não mais complexas. À medida que o tempo passa, elas param de funcionar. Essa segunda lei da termodinâmica é que nos mostra claramente que a teoria do Big Bang não funciona. Ou seja, seria impossível isso. Não tem como. Você faz uma explosão, por exemplo, você tem uma bicicleta velha. O que você faz? Explode a bicicleta e vai virar uma bicicleta nova? Ou vai virar uma moto? Seu pai tem um carro extremamente velho. Ele explode o carro e vira uma Ferrari. Como? Só em filme. Nem em filme o pessoal consegue fazer isso. Tem que fazer computação gráfica. Mas tipo assim, com edição. Sim, eu concordo com você. Com uma boa edição, com bastante computação gráfica, dá para fazer isso. Não dá? Queria eu que eu explodisse um celular e virar um celular tipo, e virasse um computador. Não seria legal? Ó, tem um Seria aqui que muito legal. eu queria explodir também, virasse um supercomputador para mim, né? Mas acho que não vai. Eu só vou perder meu celular, sabe? Só isso queria acontecer. Professor Adalto, os adultos podem fazer pergunta também? Claro, todo mundo aí. Normalmente quando a gente fala, por exemplo, de criacionismo e evolucionismo, as pessoas tendem a pensar que o evolucionismo é científico e o criacionismo é religioso. Quais seriam as possíveis evidências científicas do evolucionismo? Ou aquelas que eles consideram como evidências científicas para embasar essa teoria? Deixa eu só dar um passo atrás, só um pouquinho, que é o seguinte. Existem 3 tipos de criacionismos, tá? Existe aquilo que nós chamamos de criacionismo científico. Ele não trata de Deus, não trata com Bíblia, nada disso. O criacionismo científico ele só procura pesquisar e descobrir se o universo e a vida teriam sido criados ou teriam surgido espontaneamente. Só isso. Então, o criacionismo científico não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver com Deus, nada a ver com Allah, ou Corão, seja lá o que for. Tá? É ciência, pura ciência. Então, esse é o criacionismo científico. Tem outro que é chamado de criacionismo religioso. São aqueles criacionismos que procuram explicar por que um determinado Deus, ou deuses, ou que a força esteja com você, sei lá o que for, teria trazido a existência, o universo e a vida. Tá? Então, os criacionismos religiosos eles procuram explicar por quê. Um exemplo disso, na China tem uma lenda muito interessante do deus Pangu, é um exemplo de criacionismo religioso. O deus Pangu estava muito solitário, muito sozinho, não tinha nada para fazer, então ele criou o universo, criou a humanidade, criou todo mundo. Aí hoje está cheio de problema, porque tem um monte de gente no mundo. Ou seja, o deus Pangu, por que o deus Pangu teria criado o mundo? Porque ele estava sozinho. Percebe? Esse é o criacionismo religioso. O criacionismo bíblico não é criacionismo religioso, porque o criacionismo bíblico ele é descritivo. Ele diz o que Deus fez. Ele não diz por que Deus fez. O criacionismo religioso procura dizer por quê. O criacionismo bíblico só nos diz o quê. Então, são 3 tipos de criacionismos. O que eu falei para vocês aqui
foi o criacionismo científico, tá? O que a ciência tem descoberto a respeito da origem do universo, da origem da vida. Então, quando a gente... que você falou nunca mais vai ficar entediado na vida dele. Pois tem bastante coisa para a gente estudar, né? Pelo menos. Agora, olha só, a pergunta que foi feita a respeito da teoria da evolução. A teoria da evolução, a proposta simples é que vida teria surgido espontaneamente. Essa é a primeira, tá? Antigamente a gente chamava isso de abiogênese, ou seja, não vida gerando vida. Hoje nós sabemos que isso é impossível, não tem como isso acontecer. Isso porque nós sabemos da complexidade da vida. Daí, no caso, também nós temos dentro da evolução o que seriam as passagens, ou seja, o que nós chamamos de macroevolução, ou seja, um organismo unicelular de uma célula só, produzindo organismos de várias células, pluricelulares. Nós não temos uma única evidência que isso seja possível até o presente momento, nem em laboratório, nem no registro fóssil. Daí, a evolução diz que todos os organismos vivos teriam vindo de um único organismo inicial, tá? Que é chamado, no caso assim, das formas mais, entre aspas, evoluídas, ele é conhecido como LUCA, L-U-C-A, Last Universal Common Ancestor, o último ancestral comum. Nós não temos nenhuma evidência que esse organismo jamais tenha existido, tanto no registro fóssil, muito menos agora com toda a complexidade genômica que nós temos descoberto. Ou seja, resumindo, a evolução, os seus princípios fundamentais, as suas propostas principais, todas elas foram refutadas até aqui. O que existe, só para deixar bem claro, é que existe uma confusão muito grande, que as pessoas acham que variação seria evolução. Não é. As pessoas acham que adaptação seria evolução. Não é. Porque só se adapta aquilo que já tem informação genética suficiente para produzir essa adaptação. Se não tiver, não vai acontecer. Por exemplo, quantas vezes eu preciso jogar uma pessoa de um penhasco para que ela e os seus descendentes tenham asa? Imagina, eu vou ficar jogando gente do penhasco lá, o cara cai, sobe de novo, vamos jogar outra vez. Vamos pegar um menos drástico, tá? Vamos pegar o peixinho. Pega o peixinho lá no aquário. Pega o casal de peixinhos lá do aquário, tira e coloca em cima da pia. Eles estão se debatendo, a hora que eles estão quase morrendo, põe de novo dentro d'água, tá? Daí eles voltam ao normal. A hora que eles estiverem normal, tira o peixinho, põe fora d'água de novo, deixa eles se debatendo. Quando eles estiverem quase morrendo, põe dentro d'água. Quantas vezes você precisa fazer isso para o peixinho ter pulmão? Nenhuma vai ter vez. pulmão. Não vai ter pulmão nunca. Mister, na verdade, esse peixe não, mas tem uma espécie de peixe que consegue transferir das guerras para o pulmão, que é um peixe que ele consegue ir para fora da água. Aí é que eu estou para ver ainda esse daí, porque até o presente momento a gente não achou isso. Tem muita gente falando que sim, mas... Tem até em uma série da Netflix, tem muita série da Netflix falando sobre documentários de animais que mostram certo peixe que ele fica fora da água. Mas sabe então, o que é interessante? A gente consegue ver isso no Netflix, a gente só não consegue ver isso na verdade, lá sentado vendo o bichinho fazer isso. Dependendo do lugar, não. Não é dependendo do lugar. Tem pergunta. Fala, pera só um pouquinho. Percebe? Tem muita coisa que eu assisto na televisão que eu tenho que ir lá e ver se é verdade ou não. E deixa eu dizer para você, Netflix não é referência científica. Nunca foi, nunca será. É por isso que principalmente filmes Peraí, acho que tem alguém que tinha querendo fazer um comentário. Mister, então, se a gente, por exemplo, olhar para as estrelas, a gente vai ver como elas foram há anos atrás. Isso. Aí, quando for no futuro, a gente veria como elas seriam agora? Isso aí mesmo. Então, a gente nunca vê como elas são agora, a gente vê como elas são anos atrás. A única que a gente consegue quase ver como é agora é o nosso Sol. Então você está totalmente correto. Então, por exemplo, a gente está vendo a estrela agora como se ela estivesse bem toda lá perfeita, funcionando normal, mas na verdade agora ela estaria velha, não totalmente perfeita. Porque a gente está vendo ela de anos atrás. Isso. Deixa eu dar um exemplo para você, só para ilustrar. Se ela se apagasse? Deixa eu explicar. É o exemplo que eu vou dar. Em 1969,
nós tiramos uma fotografia muito legal de uma estrela que é perto da gente aqui, ela fica na nuvem de Magalhães. O nome dela é Sandulic, tá? Ela é uma gigante azul. O Sol é uma meio amareladinha, tá? Essa aí era uma gigante azul. Então, ela devia estar no comecinho da vida dela, segundo o modelo de evolução de estrelas. Você sabia que em 1987 a Sandulic explodiu? Ela se tornou uma supernova. Supernova, na verdade, é uma supervelha, uma estrela que explode, tá? Então, em 1987, nós olhamos a Sandulic, bum! Sandulic explodiu. Uau! Peraí, você sabia que ela explodiu alguns milhares de anos atrás? Em 1969, quando nós fotografamos a estrela, ela não existia mais, ela já tinha explodido. Só que a luz da explosão não tinha chegado aqui ainda. Nós só ficamos sabendo que ela explodiu em 1987. Olha que doideira. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta bem legal para vocês. Será que o universo ainda existe? Sabia que a gente não sabe? Talvez já tenha explodido e só a explosão não chegou até aqui. Não é doido? Eu não sei se eu consideraria essa pergunta muito legal. É meio triste a gente pensar que talvez o universo não exista, né? Talvez. Mas sabe que a ciência tem que tratar com aquilo que é provável. Se não existir... Por que o universo não existe se a gente existe, mister? Não, tô dizendo Porque o universo a gente só assim, fora da percebe... gente. Galáxias e estrelas que a gente está observando agora. Mas o mundo ia ficar onde se o universo... Ele flutua, certo? Na nossa mente. Uhum. Ele vai ficar num branco, é? Não, deixa eu colocar assim, ó. Se o Sol explodisse agora, daqui quantos minutos a gente ficaria sabendo? 8 minutos e 17 segundos. Legal, 8 minutos e 17 segundos. Se a estrelinha mais próxima da gente, além do Sol, Próxima Centauri, explodisse agora, daqui quanto tempo a gente ficaria sabendo? Alguns bilhões de anos. Não, 4 anos e 4 meses. 4 anos e 4 meses. 4 anos Percebe? e 4 meses. E quem garante que Próxima Centauri ainda está brilhando? E se ela explodiu? A gente só vai ficar sabendo quando a luz dela chegar aqui. A luz da explosão chegar aqui. Se ela explodir, a gente só vai saber que ela explodiu daqui a 4 anos e 4 meses. Se ela explodir agora. Mas e se ela tiver explodido há 4 anos atrás? Daqui 4 meses a gente vai ficar sabendo. Daqui a 4 meses. Não é legal? Isso aí que é meio... Não é tão legal, Sofia. Vai lá, Sofia. Teria como a gente saber se existem, tipo, em relação em outros, se existem outros seres em outras galáxias ou planetas? Tipo, com certeza, mister. A ciência fala. Eu acredito que existem outros seres no universo, porque o universo é quase infinito. E a Terra é menor do que um grãozinho de areia. Não é possível que não exista alienígenas lá fora. Então, peraí. É muito legal a gente pensar desse jeito. Agora a gente precisa ir atrás da resposta. Vocês têm alguma... O pai de vocês tem alguma... O pai ou a mãe tem alguma estação de rádio que eles gostam de ouvir? Que tem uma música bem legal? Mister. Não, mister, eu acho que não. Só no Spotify. Só Spotify? É verdade, só no Spotify mesmo. Tá legal. Mister. Então vou tirar... Meu pai gosta de escutar resenha de futebol. Mister, Maranata. Eu já duvidei que meu pai é um alienígena, porque ele, tipo, é vermelho a cor dele. Literalmente, ele é vermelho. Isso é normal. Cor de pele é outra história. A gente pode conversar muito sobre isso. Deixa eu só pegar um ponto aí. Quando você está assistindo televisão, ou se for assistir televisão, tem vários canais na televisão. Não é? Então, você tem que escolher qual canal você vai assistir. Por exemplo, tem um canal que é da Rede Globo, tem outro canal que é da SBT, e assim por diante. Para você achar o canal da Rede Globo, você tem que clicar, você aperta o botãozinho, o que sua televisão faz? A sua televisão, a gente chama o seguinte, ela faz uma sintonia frequência da Rede Globo. Ou seja, a Rede Globo manda o sinal dela numa frequência específica, respondendo a pergunta sobre seres extraterrestres, tá? Quando a gente manda sinal no espaço para as nossas naves que estão viajando por aí, a NASA faz isso, o pessoal da JAXA faz isso, várias agências espaciais fazem isso. Tem algumas frequências específicas para a gente mandar, sabe por quê? A nave é a principal, né? Então a gente precisa, para ter contato com essa nave, a gente precisa mandar um sinal. Só que tem uma frequência certinha para o sinal ir até lá. Não é qualquer frequência que faz. Isso é característica do universo, não é nós que decidimos isso. Então, para você mandar um sinal no espaço, tem que ter frequências específicas. Se tiver
vida em outro lugar, a gente sabe qual frequência a gente tem que mandar para entrar em contato com eles. E eles, se tiverem descoberto o que a gente já descobriu, também teriam descoberto as mesmas frequências para mandar sinal para a gente. Você sabia que até agora nós não recebemos nenhum sinal vindo do espaço? Nenhum. E se vida teria surgido há bilhões de anos atrás, como muitos têm proposto, o sinal já teria chegado aqui. Não chegou. Até agora nós não temos nenhum sinal, nenhum, vindo do espaço. Mas e se eles não tiverem como enviar sinal? Daí a gente não sabe se eles estão lá. Daí é simplesmente eu acho. É achômetro. Na real, uma empresa lá da Rússia, ela tinha suspeitado de um sinal, mas não levaram a pesquisa para frente. Não, todos os sinais, se você quiser ver, tanto não os era um russos... sinal, eles suspeitavam que era um sinal, mas não levaram para frente. No mundo hoje, o pessoal que tem, assim, são cientistas de todas as nações que têm trabalhado, é no Instituto SETI, S-E-T-I, é Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre. Todo o pessoal tem concentrado nisso. Eu chequei ainda hoje cedo, não tem nada. Hoje, tá? Dia 17 de setembro de 2020, não existe absolutamente nada, nenhum sinal vindo do espaço que indique que existe a vida inteligente lá fora. Então, qualquer pessoa que disser que tem vida lá fora, não tem evidência científica. Eu acho. Vai lá. Vai lá, Pedro. Pedro ou a Evelyn? Quem que pediu primeiro aí? Eu. A gente Vai lá, Pedro. pediu mais tempo, mas deixa Pedro falar. Então vai lá, Evelyn. Ladies first, Mister, vai lá, primeiras damas. Mister, mas qual sinal seria dado para a gente saber dos alienígenas, se eles existem? Se existe alienígena inteligente, e se existe terráqueo inteligente, obviamente você não vai chegar a mandar um sinal para os alienígenas assim: oi, estamos aqui, como vão vocês? Por favor, entre em contato. Imagina se eles respondessem: sure, what's your problem? Why don't you say my language? Ou seja, percebe? Então, nós sabemos como mandar sinal. Quer ver que legal? Se eu mandar um beep, depois 2 beeps, depois 3 beeps, like beep, 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 daí beep, 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 daí mandar 5 beeps, daí mandar 7 beeps, daí mandar 11 beeps, daí mandar 13 beeps, mandar 17 beeps, daí mandar 19, e começa tudo de novo. O que significa o número 1, 2, a sequência 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19? São os números primos. O universo não consegue produzir sequências de bips desse jeito. É esse tipo de sinal que a gente manda. Porque se tiver alguém lá fora e ouvir esses bips, ou se alguém lá fora pensa, eles teriam mandado os mesmos bips. Você fala, mas eles não sabem números primos. Rapaz, matemática é a mesma, aqui ou qualquer outro lugar. Entende? Isso não faz diferença. Então, pode ser que não tenha matemática. Se eles descobriram tecnologia para fazer rádio, coisa assim, eles teriam que ter descoberto a sequência de números primos, mas e se sequência eles não de tiverem Fibonacci. Tecnologia nem nada do tipo, nem comunicação, nada? Se eles não tiverem tecnologia, a gente não sabe, né? Se eles estão lá ou não. Não tem como saber. Daí eu acho e eu creio. E lembra que a ciência não trabalha com eu acho, eu creio. A ciência trabalha com evidências. O que nós podemos dizer até o presente momento é que nós estamos sozinhos. Mister. Sim. Espera que a Evelyn... Espera só um pouquinho que a Evelyn ia fazer uma pergunta. Vai lá. Se uma estrela explodir, o que acontece? Tipo, por exemplo, o Sol é uma estrela bem grande, pelo menos para mim, né? Porque com as outras estrelas ele não é tão grande assim. Existem estrelas maiores do que ele. Mas assim, já que a estrela é grande, se ela explodisse, se a estrela chamada Sol é grande, se ela explodisse, o que aconteceria? Tá. Então, rapidinho, tem 2 maneiras de uma estrela explodir, tá? Porque uma estrela tem uma força que ela comprime. A gente chama de força gravitacional, ela aperta a estrela. E tem uma outra força, que é uma força termonuclear, que é como igual uma panela de pressão, ela quer expandir. Então, tem um equilíbrio dessas 2 forças, que faz com que a estrela funcione direitinho, tá?
Se uma dessas forças ficar maior do que a outra, ocorrem dois tipos de explosão. Por exemplo, se a força termonuclear ficar maior, a estrela explode, ela faz assim, ó. Tá? Ou seja, a parte de fora dela explode, daí ela começa a crescer. Ela vira uma gigante vermelha. Tá? Se a parte de dentro explode, literalmente, ela compacta. Ela vira uma estrela de nêutron, que a gente chama. Tá? Então, tem duas maneiras. As duas, independente de qual for, acabariam com o sistema solar, se o Sol explodisse agora. Tá? Se a explosão for lenta, tá? Se a explosão for lenta, por exemplo, a parte dele de fora explodir, a primeira coisa é que ele produziria muito calor ao longo do sistema solar, bastante calor, que é da explosão. Por exemplo, a Terra, quase tudo que tivesse na Terra morreria queimado. Tá? Por que depois, quase tudo? é porque o outro lado, quem tivesse tivesse do outro lado, que é de noite, não iria queimar tanto assim. Iria queimar também, porque a atmosfera iria ficar muito quente. Tá? Mas do outro lado queimaria menos. E daí, a estrela começa a esfriar. Ou seja, a gente morreria congelado por aqui, os que sobrevivessem. Tá? Então, o outro caso, se tem uma explosão, que é a explosão interna, daí não sobra nada. Oi? Não teria vida na Terra se o Sol explodisse, né? Não. Ô, mister. Não tem pra onde ir também, né? Isso. A não ser 2 lugares, céu ou inferno. Vai lá, Ana. Ana Luísa. Eu queria perguntar porque eu não me lembro onde, mas eu ouvi dizer que a Terra está daqui talvez milhares de anos tá caminhando para o Sol. Ah, tá. É verdade? Não, porque os planetas, a massa dos planetas, assim, o peso deles e a velocidade que eles giram em volta, não é assim um tipo de uma espiral, que ele vai cair dentro do Sol. Tá? Então, o que acontece é que o sistema, por exemplo, você pega Mercúrio, você pega, por exemplo, Vênus, a tendência dos sistemas é parar a rotação e ficar um lado só voltado para o Sol. Tá? Isso é o que poderia acontecer. Por exemplo, Vênus, o planeta dá uma volta em volta do Sol num tempo muito menor do que ela gasta para dar uma volta em volta do seu próprio eixo. Por exemplo, a Lua, por que a gente olha, a gente sempre vê o mesmo lado da Lua? É porque o tempo que ela gasta para dar uma volta em volta da Terra é o mesmo tempo que ela gasta para dar uma volta em volta dela mesma. Então, mesmo na Lua nova, que a gente não está vendo, o lado que está virado para a gente é o mesmo lado da Lua cheia. Tá? Então, isso é o que pode acontecer aí. Mister. Olha lá, Leonardo. A pesquisa espacial que eu tinha falado, lá da agência da Rússia, tinha sido em 2001. Eles achavam que era algum tipo de sinal, alguma coisa. Aí, tipo, como eu disse, eles não deram bola. Eles foram passar a fazer aquela reunião entre alguns países e se ajudarem na pesquisa espacial e tal. Mas, na reunião, eles nem tocaram no assunto. Tipo, eles fizeram até uma live, tipo, tinha um chat onde podia fazer perguntas. Eles não deram bola nenhuma para as perguntas sobre aquela pesquisa de anos atrás. Sabe que muito do que a gente tem visto no passado aí, Leonardo, é que os sinais vindo do espaço, eles não representam informação inteligente. Por exemplo, nós descobrimos uns corpos celestes, são chamados quásares. O quásar, desculpa, quásares não, os pulsares. Os pulsares são tipo de estrelas que elas viram tão rápido, e se você pegar a frequência, elas fazem um negócio mais ou menos assim, ó. É um barulho meio maluquinho. Isso significa não inteligente. É simplesmente uma estrela girando em volta do seu eixo. E eu posso estar enganado, mas eu acredito que muito do que o pessoal descobriu lá está relacionado com esses pulsares ou com alguns ruídos que a gente recebe indo na nossa direção. Tá? Por isso que o pessoal nem foi muito atrás. Vai lá, Pedro. Você já viu o filme? Ele é pago para assistir, mas você já viu o gás do planeta, a respiração, o ar, ele acaba
e daí eles vão morar no espaço. Estão dizendo que é um tempão depois. Uns 30 anos depois, assim, Tá. depois do ano. Daí Aham. eles vão em busca de outro planeta, porque eu não sei, mas morar no espaço para eles é muito chato. Daí eles vão em busca de outros planetas. E um dos planetas. Sabe por quê, Pedro? Se o espaço está sem oxigênio e a Terra também, é mais só ficar na Terra logo. Não, deixa eu colocar da seguinte forma para vocês, só para você pensar. Imagina que a gente conseguisse desenvolver uma tecnologia para viajar à velocidade da luz. Tá bom? 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. Você sabia que a estrela mais próxima da gente, que tem planeta, que não dá para morar, tem planeta, mas não dá para morar, está a 600 anos-luz de distância da gente? Sabe o que é viajar 600 anos para chegar num lugar que não dá para morar ainda? Agora, imagina 600 anos dentro de uma nave espacial. O que você acha? YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, seja lá, qual for que vocês usam. Vamos ver se todo mundo ia morrer, aí só a próxima geração ia chegar lá. Próxima? A próxima da próxima. Pode... Da próxima. Isso, ia demorar um pouquinho para chegar lá, né? E como produzir alimento ali dentro e para as pessoas poderem comer, fazer o reparo na nave que vai quebrar e coisas desse jeito. Mister, é muito tempo. Eu não tinha falado que do Sol até Netuno. E Netuno é um lugar extremamente longe, né? É 2h30 na velocidade da luz do Sol a Netuno. Horas. Imagina dias, meses e anos. E ainda 600 anos-luz para chegar nesse planeta. É uma quarentena eterna no espaço. Gostei do termo, quarentena eterna. A pessoa vai nascer e vai morrer na nave. É isso aí. Eles foram procurar. Vai nem saber como é o planeta Terra. Espera um pouquinho, acho que a Ana tem uma outra perguntinha ali. Deixa eu ver, daí eu vou pro Pedro. Tá bom? Vai lá, Ana. Você sabe qual foi a última supernova que apareceu na Via Láctea? Olha, para você ter uma ideia, eu não sei porque todo ano a gente tem visto tantas, não só na nossa galáxia, mas em outras galáxias, e eles vão dando números. Então, você tem a supernova, igual a que eu mencionei para vocês, a 1987A, daí tem a B, a C, a D, a F, a G. Pra você ter uma ideia, a quantidade de estrelas que morrem no universo é tão grande, tá? Pela quantidade de estrelas que existe, que a gente acredita a média, isso é probabilidade, tá? A média de morte de estrelas é de 1 estrela por segundo. Essa é a quantidade de estrelas que morrem. Isso aí é estatística. E as estrelas nascem? Nós não vimos nenhuma até agora. Interessante, não é? Estrela morrendo, a gente vê. Procura na internet, vê o nome de uma nova estrela. Tenta achar uma. Pode procurar. Vê se vocês acham uma que tenha nascido. Deixa eu ver, eu acho que o Pedro tinha uma perguntinha ali, daí eu já vou para ti, Leonardo. E tem a Maria Fernanda também, que tinha pedido ali. Vai lá, Pedro. Daí eles foram procurar um planeta e o planeta era só de água. E fazia um barulho que ficava batendo uns sinos normalmente. E daí cada batida era correspondente a 1 ano no espaço, na vida deles. Pronto, daí eles voltaram, deu mais 50 anos, para eles passaram 1 ano, e para os caras que estavam esperando a volta dele passaram 50 anos. Isso aí quando a gente trata de filme, é muito interessante, porque tem filmes que eles usam algumas teorias, tem filmes que usam ideias, então discutir em cima de filme é muito difícil, porque aí vai muito da criatividade que quem viu. Filme de teoria, né? Filme de... Não é... Tem tipo documentário de alguma coisa que já aconteceu. Também, em cima disso que é importante, né? Vai lá, Maria, daí a Melissa. Então, se o Sol explodisse, você tinha 2 opções de morte, ou morrer de calor ou morrer de frio. Correto. Não tinha a opção não morrer. Não. Sabe por quê? Não morrer. Eu também gostaria dessa, né? Mas, para você ter uma ideia,
a temperatura da superfície da Terra, do lado virado para o Sol, pode chegar a mais de 4.000 graus Celsius. Não dá para sobreviver. A temperatura do outro lado poderia chegar acima de 200 graus Celsius, tá? Mas, ao lado escuro. Mas se você estiver dentro de um sistema fechado, isolado, você conseguiria sobreviver. O problema é que dias depois, a temperatura cairia para 180 graus abaixo de zero. Mas as baratas iriam sobreviver? Porque tem gente que fala que elas aguentam muito. Ó, seria o maior barato, mas eu acho que não. Tipo assim, elas já aguentam esses negócios assim, mas é mais. Não é assim, elas não são tão resistentes assim, né? Correto. Tipo, Elas aguentam. Sim, elas aguentam radioatividade, um monte de coisa. O exterminador do futuro. Já imaginou um mundo só de baratas? Eu gostaria de morar aqui, não. Espera só um pouquinho que a Camila vai fazer uma pergunta aqui. Planeta. Se você pisasse em por exemplo, você pisasse em algum planeta que é totalmente feito de gás, você iria afundar para o meio do planeta e depois ia ficar flutuando no meio do espaço? Essa é uma pergunta bem interessante, viu, Camila? A gente tem um aqui no sistema solar, temos vários. Por exemplo, Júpiter é um planeta que tem muitos gases. Então, nós não sabemos se a gente, ao pular nele, você cairia em alguma coisa sólida. Parece que sim. Tá? Tanto é que tem uma sonda que vai ser enviada nesses próximos anos justamente para avaliar isso, para saber se tem alguma coisa sólida embaixo de todo aquele montão de gases que o planeta Júpiter tem, Saturno tem. E Urano e Netuno também são planetas gasosos, sim. Todos eles. A surpresa foi a descoberta agora em 2015. Só um pouquinho. A surpresa foi agora em 2015, da descoberta do planeta anão Plutão. Ele era sólido. Todo mundo achou que ele seria uma bolinha de gás. Não é. Mas dá para sobreviver em Plutão? Não, né, mister? Não. Uma temperaturazinha média de quase 140 graus abaixo de zero, acho meio difícil. Eu acho que ele tem um quadro de ciências, história, um monte de coisa lá no negócio. O cara é muito bom. Ele conseguiu uma série de ciências na Netflix. Aí, tipo, tem episódio de um monte de coisa. É pouco o episódio, mas, tipo, fala sobre um monte de assuntos que tratou aqui. Que legal. O importante, sabe, que é a gente poder avaliar todas as coisas cientificamente. É por isso que vocês estão numa escola, para aprender a fazer isso. Ou seja, fala tudo aquilo que for passado... O que aconteceu e o que a ciência provou. Isso, e é tão legal, sabe? Aproveitem essa oportunidade para estudar, para ter esse conhecimento, porque daí o que vocês virem ou no Netflix, ou no Fantástico, seja lá onde for, vocês vão ter uma quantidade de ciência tão boa que vocês vão poder falar assim, isso não é possível, porque vocês vão poder dar a razão. Ou vocês vão dizer, isso pode ser possível, porque e vocês vão dar a razão. Percebe? Por isso que ciência é tão importante para a gente poder dar uma boa razão. Porque senão fica todo mundo, eu acho, é verdade, entende? Rapaz, olha, eu gosto de assistir filmes, só para encerrar aqui, eu gosto de assistir filmes de ficção científica. E muitos deles eu dou tanta risada, sabe por quê? Não funciona, não pode ser, não funciona, não é assim, não tem jeito, isso aqui não dá. Não é porque eu sei tudo, mas por um pouquinho que eu aprendi ao longo da vida, na área da ciência, é possível você perceber que aquilo jamais funcionaria, não é parte do universo, o universo não funciona desse jeito, entende? Então, aproveitem essa oportunidade que vocês têm nessa escola tão legal, aprendam bastante, conheçam muito, sejam bons questionadores, sabe? E questionar é importante. Eu gostei demais desse tempo com vocês, porque vocês são pessoas que fazem boas perguntas. E minha oração, eu sou cristão, creio no Deus da Bíblia, creio na Bíblia, sou físico, trabalho nessa área, creio que o Deus da Bíblia é o criador de todas as coisas, não consigo provar isso cientificamente, mas por uma questão racional, eu consigo entender que só ele poderia ser o criador, ele é o único que encaixa nessas características do 3 em 1 que o universo e a vida possui. Então, estudem bastante, tá? Prestem atenção naquilo que os mestres de vocês, seus professores estão ensinando, gastem tempo nos livros e tudo mais,
Eu garanto que quando vocês chegarem na minha idade, com 62 anos, vocês não vão se arrepender. Vocês vão olhar para trás e falar, valeu a pena, foi muito legal o que eu aprendi. Tá bom? Professor Adalto, muito obrigada aí por ter organizado sua agenda para estar aqui com a gente hoje. Né, nós aprendemos muito, né? Alguns aí já estavam dizendo 8 minutos e 17 segundos, 4 anos e 4 meses, né? Que bom. Fora as outras muitas coisas, são muitas curiosidades. Os meninos também dando parabéns pela participação. E, mais uma vez, obrigada, que Deus o abençoe, continue capacitando aí, renovando as forças, né? Estudando cada vez mais para ser usado, né, na proclamação aí de verdades, né? De verdades científicas. Legal. Muito legal. Viu? Muito obrigada. E eu que agradeço pela oportunidade. Vocês todos aí estão de parabéns. Foi muito legal. Obrigada. Um tempo muito bem investido. Com certeza. Foi uma bênção. Legal. Queridos, agradecida pela participação de vocês também. Professor Adalto, foi muito